A paz do Senhor, meus irmãos. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 6. Versículos 25. Vamos ler alguns textos. Tema da nossa reflexão dessa noite: os dois tipos de pão. Os dois tipos de pão. Vamos começar lendo o texto e em seguida nós vamos usar outros versículos. Vamos saltando aqui à medida que Deus nos abençoar com a ministração. Obrigado, Marcelita. Diz assim o texto, você pode acompanhar conosco? E achando na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, em verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai Deus. Olhe para cá, por favor. Daqui a pouco nós iremos ler outros textos. Como eu disse, nós vamos falar nessa noite sobre os dois tipos de pão. E o primeiro tipo de pão que vamos refletir nessa noite é o pão da terra. Jesus nos mostra, no capítulo de número 6, melhor dizendo, João nos mostra, no evangelho que leva o seu nome, que no início do capítulo de número 6, Jesus, agora sim, multiplica pão para uma grande multidão, pão e peixes, como nos diz a palavra de Deus. Jesus alimenta uma multidão que vai a ele. Ele estava do lado de cá, do mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Ele atravessa. Quando ele atravessa o lago, a multidão vai após Jesus em muitos barcos. Quando Jesus, lá, ao atravessar, a multidão vai até ele, e neste cenário, Jesus multiplica pão e peixe para as pessoas, porque elas foram até ele, a multidão foi até Jesus. Talvez por curiosidade, não faziam a mínima ideia do que Jesus tinha poder para fazer, e fez. Jesus já estava realizando milagres, já chamava a atenção de pessoas, e muitos tinham curiosidade para ver quem era Jesus. De onde saiu aquele homem, até o momento anônimo, mas criado junto com seus amigos e irmãos, como uma pessoa comum, e agora ele não se torna, ou não é, ou as pessoas não sabem mais, não o veem mais como uma pessoa comum, porque evidentemente chegou o tempo de Jesus manifestar o seu ministério ao mundo. Nisso, de fato, ele vai diferir de todos os seus irmãos consanguíneos, ele vai se diferir de todos os seus amigos que ele possuía, ele vai diferir necessariamente até daqueles que foram criados como ele, debaixo da lei, e que usavam a lei nas sinagogas naquela época. Jesus então inicia, demonstra que diferença ele tinha, porque ele tinha também uma autoridade. Foram 30 anos, quase 30 anos, para Jesus manifestar-se ao mundo
como o Senhor e Salvador. Observe que há tempo para todas as coisas. Jesus poderia, logo aos 12 anos, quando se tornou adulto na cultura judaica, ele já poderia realizar milagres como menino de 12 anos. Mas não, como um homem segundo a lei judaica. Porque aos 12 anos, os judeus que já haviam sido circuncidados, já eram ali considerados homens. O menino virava homem, era apresentado no templo. Aos 12 anos de idade, já era considerado adulto. Mas Jesus não começa ali, Jesus começa aos 30 anos de idade. Há muito do que se pensar, porque essa idade, não sei, há muita especulação, e eu não vou falar agora, porque muita coisa também é teológica, e eu estou aqui para ministrar a palavra, para expor a palavra nesse momento. Meus irmãos, a multidão estava lá, em busca de solução para os seus problemas, em busca de cura para suas enfermidades e doenças, e também para as suas mazelas. E Jesus manifesta-se curando pessoas, realizando milagres, e obras extraordinárias começaram a ser feitas. Bem, para nós encurtarmos em face do tempo, Jesus alimenta a multidão, despede a multidão. Não vou falar do milagre da multiplicação. E depois de despedir a multidão, eles ficaram procurando onde estava Jesus. Você vai ler isso nos versículos anteriores aqui do capítulo de número 6, que eles ficaram procurando onde Jesus estava. Onde Jesus estava. Perceberam que ele não estava em nenhum daqueles barquinhos. Jesus já tinha ido novamente para o outro lado da Galileia, que foi do ponto de partida onde nós falamos. Diz a Bíblia que no outro dia é que eles encontram Jesus nessa parte do mar da Galileia, já em Cafarnaum. E aqui a pergunta que lemos, quando eles perguntam, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus conhece o coração de quem se aproxima dele. Ele sabe quem se aproxima por amor, ele sabe quem se aproxima por interesse, ele sabe quem se aproxima porque quer um passajar, por quem está precisando resolver um probleminha, ou uma dificuldade familiar, ou talvez uma enfermidade, ou para ressuscitar um CNPJ falido. Ele sabe muito bem quem é cada um de nós que nos aproximamos dele. Isso não é motivo para a gente ficar com medo, é motivo para a gente se alegrar. Porque se o buscamos de coração aberto, se o buscamos vazio de interesses financeiros, se o buscamos vazio de interesses de nossas necessidades, ele reconhecerá que nós somos, de fato, verdadeiros adoradores, escolhidos por ele. O texto mostra que Jesus é incisivo na resposta. Jesus, ele não finge à medida que eles fingiam que queriam, inclusive, que chamaram inclusive ele de Rabi, ou Rabi. Jesus é curto e grosso ao dizer, vocês estão vindo em busca de mim? É porque vocês se saciaram de pão e vocês estão querendo de novo. Jesus, irmão, não quer que ninguém sirva a ele enganado. Se alguém mentiu para você dizendo que quem vai e se entrega a Deus enriquece, você está servindo enganado. Se alguém disse para você que se você for até Cristo, a tua família vai ser restaurada, claro que se alguém quiser obedecer o que diz a palavra, haverá restauração. Mas o evangelho de Jesus nunca é uma promessa para resolver teus problemas pessoais, para depois, talvez, te entregar a bênção da salvação. Não. O evangelho de Jesus consiste em eu receber a minha restauração espiritual, renovar a minha aliança com Deus, ser um cristão verdadeiro, salvo na pessoa de Jesus, e aí sim, as demais coisas podem nos ser acrescentadas. Jesus pode te curar se você estiver enfermo. Jesus pode abrir uma porta se você está desempregado. Jesus pode solucionar um problema que você está enfrentando. Mas não vá ao evangelho por conta dos seus problemas. Vá ao evangelho por conta da cruz que está vazia. Porque quem esteve nela pagou um alto preço, Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Jesus disse para eles, como, me desculpe a expressão, na lata. Jesus foi curto e grosso. Tem aquele personagem que é pergunta idiota, tolerância zero. Só que no caso aqui, era uma perguntinha
cheia de más intenções, havia um interesse. E por isso que Jesus disse assim para eles: trabalhai, não pela comida que perece. Aí quem olha esse texto pensa assim: achei a base bíblica para eu não ter que trabalhar. Não. A Bíblia diz, em Provérbios, vai ter com a formiga, ó Zé preguiça, ó preguiçoso. Esse texto não é a base para não se trabalhar. Jesus estava mostrando que o desespero daquelas pessoas estava em comida. Eles viviam um tempo, é verdade, que a comida era bem escassa. Hoje em dia ainda existe fome na terra, existe fome no mundo. Principalmente naquele tempo, Oriente Médio, meu irmão, aquelas terras não eram produtivas como são nos dias de hoje. Já conversamos sobre isso até na quinta-feira, no culto de domingo, explicando por que hoje Israel é um dos grandes produtores do mundo. Mas naquela época, não. Havia fome, havia dificuldade de manutenção. Então as pessoas procuravam pão a todo instante. Foi por isso que Jesus multiplica o pão, porque eles foram até ele. E ele alimentou, pregou o evangelho e alimentou. Agora eles vão em busca, a grande maioria, é verdade, do pão novamente. E como eu disse, o primeiro tópico dessa ministração é o pão da terra. O pão da terra que a gente come, irmãos, ele tem um efeito, ele vai passar. Você pode comer agora, ficar satisfeito, ou até mesmo exagerar, que é pecado. O exagero da comida é pecado. Fala-se do pecado da pornografia, fala-se do pecado da mentira, fala-se do pecado do adultério, mas o pecado da glutonaria parece que algumas pessoas esquecem, né? Pois se exagerar está pecando, Deus também não se agrada. Na verdade, irmão, tudo que tem exagero, Deus não se agrada. Tudo precisa ter um equilíbrio, nada pode se ter exagero, a gente tem que ter uma vida equilibrada diante de Deus. O pão naquela época, irmãos, era um pão bastante diferente do nosso. E esse pão aqui representava algo essencial para o dia deles. O pão deles era feito de vagem, ou de lentilhas, ou de outros grãos. Era feita aquela massa, era amassado, parecia uma panqueca. Você que já comeu uma panqueca aberta, sabe que ela é bem fininha, né? 1 centímetro. Assim era o pão dos judeus. Bem, Jesus toca naquilo que é essencial para a vida deles. Jesus vai naquilo que eles necessitavam para viver. Mesmo Jesus já tendo dito em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mesmo ele tendo nos ensinado na oração modelo, que nós precisamos pedir pelo pão de cada dia. Nós precisamos orar diariamente e pedir pelo pão de cada dia, para que o Senhor nos dê. Mas ele nos mostra que a nossa vida não pode ser em torno de pão. Eu vou contextualizar para você. Eles estavam em busca do básico de vida, mas nós podemos levar muito além do que o básico de vida. A sua vida não deve girar em torno de ter uma casa ou de ter um carro. A sua vida não deve girar em torno de comida. A sua vida não deve girar em torno de ter roupas apenas de marca tal. A nossa vida não deve girar em torno de buscar se ter um padrão financeiro, social e etc. Por isso que Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece. Não vão sofrer pela comida que perece, porque o povo estava atarentado, atordoado. Onde está ele? Procurando, remando no barco, vamos lá, gastando suas forças para saber onde Jesus estava, porque eles queriam comer pão novamente. Por isso que Jesus disse para ele: trabalhai não pelo pão que perece. Ele estava dizendo: não foca o teu coração só na comida, e nem na bebida, e nem na tua veste. Não fica com o teu coração somente naquilo que é perecível, naquilo onde que a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Não finta o teu coração, não fixa a tua alma apenas naquilo que é corrosivo, melhor dizendo, naquilo que a traça e a ferrugem pode corroer, naquilo que pode ser roubado, naquilo que alguém pode ser minado. Jesus estava mostrando para ele que o coração deles não tinha que estar em ver pão e peixe, mas sim no próprio Cristo. O pão da terra passa, o pão da terra é perecível, o pão da terra tem que ser comido diariamente, o pão da terra ele pode ser adquirido, e nós sofremos muito para garantir o pão de cada dia, nós sofremos muito para garantir as vestes de cada dia.
Nós sofremos muito para oferecer um pouco melhor para os nossos filhos. Nós temos que estudar, acordar de madrugada, levantar muito cedo. Alguns aqui, eu sei, viajam para trabalhar, passam a semana fora, longe da família, longe dos filhos, tentando oferecer um pouco do seu melhor para a sua família, porque é difícil. Mas Jesus nos mostra que nós não devemos perecer por conta do pão dessa terra. Quem tem que perecer é o pão, e não você por conta do pão. Quem tem que perecer são as coisas da terra, e não sou eu em função das coisas da terra. Por isso que Jesus desperta aquele povo, e eles começam a falar sobre outras coisas. Acompanhe comigo, por favor. Jesus disse ainda, o versículo 28, eles disseram, então perguntaram-lhe, que faremos para executar as obras de Deus? E a pergunta, ela parece assim capciosa, parece ser uma pergunta complexa, parece ser uma pergunta difícil de ser respondida. Parece que queriam pegar Jesus sem ter uma resposta para dizer no meio de uma multidão de quase 30 mil pessoas. Porque foram alimentados, o registro bíblico diz 5 mil homens, naquela época não se contavam mulheres. Se 5 mil homens foram alimentados, é possivelmente que 20 mil, 25 mil mulheres foram alimentadas, fora as crianças. Então há uma multidão em torno de Jesus, e eles perguntam como é que eles poderiam fazer a obra de Deus. Jesus estava ali sendo pressionado diante das pessoas, mas ele tem uma resposta simples, porque o evangelho é simples. Por mais que alguém tente fazer o evangelho complexo, o evangelho é simples. O evangelho não tem nada de complexo. Olha a resposta de Jesus, versículo 30. Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Não há nada de complexo. Jesus não pediu para eles plantarem bananeira e sair correndo. Jesus não disse para eles, deem as sandálias que vocês têm e venham até a mim. A única coisa que ele pede é, creiam nele. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de Jesus é simples. O evangelho de Jesus não é sustentado por dinheiro. Você não paga para ter salvação. Você não ajuda a obra social para ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela misericórdia. Nós somos salvos porque Ele nos aceitou. Nós somos salvos porque nós cremos, porque nós fomos até Ele. Jesus disse, o que é que vocês têm que fazer? A única coisa é que creais naquele que Ele enviou. Eles sabiam que Jesus estava falando dele mesmo, irmã Aline. Eles sabiam que Jesus estava falando dele próprio. Mas aí eles pensaram, agora nós vamos apertar esse tal de Jesus. Olha só, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Parece que eles já esqueceram que 24 horas atrás, Jesus tinha multiplicado pão e peixe. E eles pedem um sinal para crer em Deus. Você quer que eu te diga uma coisa? Sinal não salva ninguém. Cura não salva ninguém. Promessa cumprida não salva ninguém. Pão na sua mesa não te salva. A salvação não vem por aquilo que eu tenho para oferecer, ou aquilo que eu posso ser grato a Deus pelo que Ele me tem feito. Eles pediam que Jesus desse a eles um sinal para que eles acreditassem em Jesus. Parece até que está um pouco distante de nós. Em nossos dias, muitas pessoas primeiro querem ver sinais de Deus, para que elas possam se entregar. Eu vejo pessoas fazendo prova de Deus. Senhor, eu faço prova. Se eu passar no concurso público, se eu passar na OAB, eu vou me entregar para ti. Pobre coitado. A Bíblia diz, como o próprio Jó disse, pobre, miserável, cego e nu. A salvação, crer em Deus, não consiste em Ele comprovar para você que Ele existe. Ele não precisa comprovar para ninguém. A natureza aí está, ela prega sobre o Salvador. Olhe para o ecossistema, ela fala de um grande Senhor. Olhe para a vida do ser humano, olhe para o próximo, olhe para o corpo humano. Vai estudar sobre a vida humana.
ela prega por si só que há um Salvador, que há um Senhor, que há um idealizador. Não tem nada de coincidência, não tem nada de Big Bang, não tem nada de pó-estrelar. Há uma ação de um ser supremo que não cabe no entendimento humano. Me dê um sinal, Jesus. Aí Jesus nos mostra, versículo 31, vamos aqui que é importante. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Eles estavam falando, sabe de quem? De Moisés. Olha o texto. Deu-lhes a comer pão do céu. Moisés. Eles estavam tipo querendo dizer assim, mostre que o Senhor é maior do que Moisés. Só que o que eles não sabiam é que Moisés também era um pobre miserável. Mas a graça de Deus, o amor de Deus alcançou ele. Mal sabiam eles que não era Moisés, era o plano de Deus para os israelitas. Fez com que Deus levantasse Moisés. O importante não era Moisés, era todo mundo, era o povo. E Deus levanta. Aí Jesus disse, Moisés não alimentou vocês de pão. Irmãos, as pessoas amam idolatrar canais de Deus. As pessoas amam focar no homem, amam focar no personagem, amam focar em pessoa, e esquecem de focar no dono da obra. Tem gente que sai descabelando, se acabando, porque vai ter cantor fulano agora, no período de carnaval. E eu estou falando de pessoa evangélica. Aí as prefeituras começam a anunciar no Maranhão inteiro, cantor gospel tal estará em cidade tal, dia tal. Aí o povo comenta, aquela alegria. Aí quando começa aquela festa é um desespero, é um se acabando, é um caindo por cima do outro. Tudo focando no personagem. Não estou falando que a gente não pode admirar pessoas, estou falando que a gente pode. Estou falando de idolatrias. Estou falando de idolatria de pastores, de pregadores, de mestres, de cantores. Prejudicial à obra do Senhor. É por isso que tem hora que Deus pega alguém e leva logo. Por quê? Para mostrar que quem pode, quem faz é Ele. E que na obra do Senhor não há pastor insubstituível. Se Ele te tira, Ele traz alguém. Se Ele te tira para levar para algum lugar, Ele vai te usar lá no lugar onde Ele te levou. É assim que é a obra de Deus. Nós temos um grande pastor na nossa história, que foi o pastor Estevão Ângelo de Souza. Deus levou o nosso querido pastor. Infelizmente ele morreu de acidente de carro. Muitas pessoas diziam o que seria da igreja de São Luís, com todo respeito ao pastor Estevão e a sua história. Mas Deus já fez muito mais do que no tempo do meu querido pastor. Por quê? Porque a obra é de Deus. De 80 templos, quando o pastor Coitinho assume o trabalho, hoje nós somos 643 congregações. O que é isso? A obra pertence a Deus e não ao homem. A obra que é centrada no homem não vai para frente, mas a obra que é centrada em Deus, essa prospera. Eles estavam preocupados com Moisés. Eles queriam colocar Jesus contra a multidão por conta de Moisés. Aí Jesus disse, Moisés deu pão para vocês, e os pais de vocês morreram, mas eu tenho um pão para vocês, que ele vai gerar em vocês a vida eterna. Eles estavam clamando por pão da terra, mas mal sabiam que eles estavam diante do pão da vida. Vamos para o texto, vamos seguir. Jesus disse, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, que é o 33, e que dá vida ao mundo. Olha o 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles achavam que de novo Jesus estava falando do pão físico, de um pão que ia alimentar, e que eles não iam precisar mais trabalhar muito para poder se alimentar.
estavam de novo equivocados. Eles tinham dificuldade de entender. Porque a religiosidade, a herança maldita do judaísmo que eles tinham, eram como escamas. Mas Jesus faz uma confissão no versículo de número 35, irmã Verônica, ao dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí nós vamos para o segundo ponto dessa ministração. O primeiro pão é o pão da terra, o segundo pão é o pão do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua vida, mudar a sua história espiritual, para te dar vestes novas, para mudar o teu rumo, para tirar a tua vida da perdição, para tirar a tua vida, minha vida, do inferno. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Compare, o maná foi dado por Deus, e eles pegavam o maná, meu amigo Hugo, todo santo dia. E Moisés disse a eles: peguem a medida de um gomer, uma porção pequena para cada uma das pessoas da família de vocês. Não peguem mais do que isso, peguem só a porção do dia. Mas diz a história, lá no Êxodo, que mesmo assim eles desobedeceram, e alguns guardaram pão com medo de como se fossem ficar com fome. Porque tem gente que tem dificuldade para crer que Deus é Deus de providência. Você acha que o Deus que deu uma vez não dá duas? Você acha que o Deus que dá pão uma vez, Ele não dá uma outra vez? Ele pode. Eles guardaram. E diz a Bíblia o quê? Que ficou fedendo. Eita, irmão. Tem bênção que você tem que compartilhar. Tem bênção que não é para ficar só para você, que não dá para ser egoísta. Abençoe, ajude, estenda a mão, olhe para o lado, faça algo por alguém. Moisés ficou furioso, mas no outro dia, lá estava o pão novamente. E aí sim eles aprenderam que a providência de Deus viria na vida deles diariamente. Irmão, e tem tempo que Deus permite isso mesmo. Você vê provisão de Deus diária, semanal, mensal, anual. Só que Jesus disse assim: esse pão aí desceu do céu, foi enviado por Deus, perecia, todo dia o pão se acabava. Mas Jesus estava mostrando: eu sou o pão da vida. Muito mais do que maná, e que nunca seria estragado, não ia perecer. Por quê? Porque é pão do céu. O pão da terra pode, o alimento da terra pode, vai perecer, mas o alimento de Deus para nós, ele não vai. Ele vai te saciar. O que a gente não pode é ir a Deus por questões equivocadas. Mas nós vamos chegar lá. Jesus mostra ainda, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus fala de, primeiro, muito mais do que falar, Jesus multiplica o pão, a necessidade do cotidiano, a necessidade básica para se viver. Jesus multiplica diante dos olhos dele. E agora mostra que mais importante do que a comida da terra é a comida do céu, é ser alimentado por Ele. Ele mostra que o cotidiano, o pão é necessário para o nosso cotidiano, a gente precisa comer para sobreviver. E espiritualmente também, a gente precisa do pão chamado Cristo, para a gente poder viver de verdade, para não ter uma vida vazia. Porque esse pão que nós comemos no nosso dia, ele é tão perecível que uma hora ele vai ser excretado. O pão que nos alimentamos de Cristo, ele nunca
precisará sair da nossa vida. Eu sei que tem gente que se engana, porque vai até o pão querendo uma bênção. Vai até o pão misturando com o que alguém disse. Mas se você for ao pão com base naquilo que ele disse que ele é, que ele alimenta a sua alma, você nunca precisará provar mais nenhum outro tipo de pão, nenhum outro tipo de comida. Por isso que Jesus disse: eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Quem come do pão chamado Jesus, entende que não manda mais na sua própria vida. Porque Ele, o pão da vida, irmã Gera, nos mostra que precisa obedecer da mesma forma como Ele obedeceu. Precisa imitar as suas ações. Eu preciso correr. Precisa fazer o que Ele faz. Mas bora lá. Olha o 41, você pode ler? 1, 2, 3. 42. Então, depois que Jesus disse que Ele era o pão da vida, começou entre eles a murmuração. E murmuração é combustível da incredulidade. Toda vez que você se aproximar de Cristo para crer, vai aparecer alguém querendo que você não creia. Vai alguém querer te opinar e dizer: pá, mas que besteira, em pleno domingo, tu pegar na mão do teu marido, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe, ou não pegar na mão de ninguém também, né? E ir à igreja, levantar a mão, dar glória, falar aleluia, ficar ouvindo alguém falar lá na frente. Que besteira, que bobagem. Sempre existirão pessoas que estarão cheias de incredulidade. Elas não creem. Mas observe, nós não temos nem nome dessas pessoas que não creram. Porque a oportunidade delas, elas usaram para murmurar, para se afastar, para deixar. Elas se encheram de incredulidade para arrancar a mensagem de Cristo do coração delas e viver segundo a vontade delas. Eu vou já explicar por quê. Mas Jesus, mais uma vez, Ele dá uma outra confissão. Ele confirma a confissão no versículo 47. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, vocês podem murmurar, vocês podem arrebatar o coração de alguém para não crer, mas quem escolher crer em mim, tem a vida eterna. Aí o versículo 48, ele diz novamente: eu sou o pão da vida. Tenha convicção da sua fé, tenha convicção de quem é Cristo, de quem você serve, tenha convicção de que você pertence a Jesus, que você já experimentou o pão da vida e dele você não abre mão. Tenha convicção de que você tem a vida eterna. Tudo bem que há um processo nesse quesito vida eterna, e nós estamos aqui na terra, estamos vivos, estamos caminhando em santificação, para sermos arrebatados, ou se morrermos, irmos estar com Deus. O processo vai continuar, eventos escatológicos darão sequência, até a conclusão de tudo, quando enfim pudermos estar com Deus em um novo céu, em uma nova terra, porque essa terra será restaurada. Aí sim, aqueles que resolveram crer sentirão o gostinho da vida eterna.
Atualmente, a gente apenas crê na vida eterna, mas nós vamos experimentar a vida eterna. Para você experimentar, você tem que crer. Para alguém dizer que uma comida não é boa, primeiro tem que provar. Não dá para dizer não presta pela fé. E nem pelo menos dizer é muito boa pela fé. Tem que experimentar. Um dia nós vamos experimentar, irmã Natalia, a vida eterna. Mas para isso, nós precisamos crer. Uns vão murmurar e dizer que é loucura. Vão dizer que é besteira. Vão dizer que a maior idiotice de todos os tempos. Como é que pode, irmão, algo ser mentira e transformar a história da humanidade como o Evangelho tem transformado? Você acha que movimentos que existem por aí sociais estão gostando do que está dizendo o censo? Essa semana saiu em um dos sites muito forte de algumas correntes políticas dos nossos dias dizendo a estratégia dos evangélicos está dando certo, eles estão crescendo. Se o evangelho que está sendo pregado é o evangelho verdadeiro, glória a Deus por isso. Mas vocês acham que alguém está gostando disso? Não. E vocês acham que o mérito é da igreja evangélica? Jesus está voltando. O evangelho está sendo pregado. O mérito é de quem aceita e entende a sua vontade e se converte. Não tem a ver com placa denominacional. Tem a ver em experimentar o pão da vida. Você já experimentou o pão da vida chamado Jesus? Você está alimentado do pão da vida que é Jesus? Deixa eu correr, irmão. Mas vamos lá. Olha o versículo 53. Jesus então lhes disse que novamente eles falaram sobre Moisés. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. O 54 é chocante. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí alguém pensou, é canibal. O homem é doido. É para comer a carne dele e beber o sangue dele. Bem, a Bíblia é cheia, repleta de figuras de linguagem, muitas. E esse sentido que Jesus fala não é literal, é um sentido figurado. Eu respeito, mas tem denominação religiosa que crê que no momento da Santa Ceia, ou Eucaristia, no momento em que se apresenta o pão e o vinho, ele se torna o corpo de Jesus, chamada de transubstanciação. Eu queria entender como o corpo de Jesus ainda existe, para tanta gente comer pão e beber o cálice representando o seu sangue. Eu queria entender como é que não acabou o corpo de Cristo do primeiro século da igreja, como até hoje as pessoas estão comendo o corpo de Cristo. É porque não é literal, o sentido é figurado. Comer da minha carne, beber do meu sangue, Jesus estava falando de crer na obra dele, de sacrifício na cruz, dos açoites que ele recebeu no seu corpo, do seu sangue que foi derramado, do seu sangue carmesim que nos trouxe a salvação. Jesus está falando de beber, é de crer. Ele está falando de acreditar, é um sentido figurado. Mas eles entenderam como era um sentido literal. Como é que nós vamos comer a carne desse camarada? 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, não dá. Aí o versículo 50 nos diz o quê? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabe por que eles diziam isso? Porque tem gente que tem dificuldade com a verdade. Eles sabiam que não dava para comer da carne de Jesus e beber do sangue, sendo ainda um fariseu. Sabe por quê? Porque eles não queriam uma religião que exigisse deles compromisso. As pessoas querem religião que não exija delas mudança de vida. Dá para continuar sendo um adúltero, não tem problema. Dá para continuar sendo um pornográfico, não tem problema. Dá para continuar tendo uma vida dúbia. Dá para continuar sendo um homem ou uma mulher que vive na corrupção do mundo. Dá ainda para viver essa vida de gandaia, não tem problema. Porque é muito confortável ter uma religião que aceita o meu pecado e o meu erro. Sendo que a Bíblia, ela não aceita o meu pecado. Ela me aceita, mas o meu pecado não.
eu tenho que reconhecer que eu preciso. Eu tenho que reconhecer que sem Cristo eu não posso. Eu tenho que me arrepender e deixar o meu pecado. Aquela frase que todos nós sabemos, que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Eles chamavam duro a esse discurso, por quê? Porque eles queriam uma religiãozinha confortável. Irmãos, uma religião que não vai confrontar a você nos teus erros, ela vai te deixar numa zona confortabilíssima. Você não vai precisar mudar nada. E no fim, você ainda tem uma outra chance, depois uma terceira chance. Está tudo bem, não se preocupe. Duro é esse discurso, porque as pessoas têm dificuldade em ouvir a verdade. Muita gente prefere ser enganado com a mentira, se elas vão obter algum tipo de vantagem dela, ou mesmo que possa enganá-las por um momento. Tá bom, tá ótimo. E eles diziam, duro é esse discurso. E o discurso de Cristo era mentira? Não. O discurso de Jesus era a verdade. Porque tem gente que acha que a verdade é dura, mas não é. É porque a mentira é quem engana. A mentira é quem enfraquece. Mas a verdade fortifica. A verdade esclarece. O discurso era duro para eles, mas era o discurso de vida eterna. Para a vida eterna, pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Você acha mesmo que eu e você temos que continuar vivendo uma vida de pecado e mesmo assim alcançaremos a salvação em Jesus? E eu não estou dizendo que é por nossas obras, porque salvação não tem nada a ver conosco. É só ver que o pão, o maná que desceu do céu, não tinha nada a ver com os judeus, foi de Deus para eles. Assim como Jesus, o pão vivo que desceu do céu, não é mérito nenhum nosso, é todo dele. Ele que veio suprir a nossa necessidade espiritual de um Salvador. Mas eu preciso crer, eu preciso permanecer. Eu vou encerrar por causa do tempo, viu, irmão? O 65, eu não posso sair sem falar sobre isso. Diz o texto: e prosseguiu dizendo, por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não permitir. 66, desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Ainda tem gente achando que símbolo de igreja forte é igreja cheia. Não, para mim isso não é símbolo de igreja forte. Uma igreja que sabe o seu papel na face da terra é uma igreja que estuda a palavra. É uma igreja que dobra os joelhos. Sabe por quê? Porque é difícil sair de um dia de trabalho. Eu sei que é difícil sair de um dia de labuta, chegar de viagem cansado. É mais fácil, eu vou dormir, eu vou descansar. Não quero saber de Deus. Deixa um domingo para a gente passear, passar a semana fora. Eu entendo, claro. Mas Jesus experimentou seguidores o deixarem. Você vê Jesus dizendo assim, não vão, fiquem aqui, por favor. Eu preciso de vocês. Você não vê Jesus dizendo isso. Jesus vira para os seus apóstolos e diz, vocês querem ir também? O que é que ele estava dizendo? Tomem uma decisão. Porque, irmãos, aceitar a verdade do Evangelho é uma decisão. Porque não é fácil abandonar o eu, renunciar à carne. Qualquer pessoa que diz que isso é fácil, irmãos, ela está querendo enganar alguém, se ela não está enganando a si mesma. Renunciar à carne é difícil, mas é o que eu tenho que fazer. Eu quero a vida eterna, eu preciso disso. O texto mostra que Jesus olhou para eles e disse, vocês querem ir? Querem também me deixar? Querem me abandonar? Aí vem aquele texto que eu amo, 68. Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Aleluia, glória. Para onde? Eu não quero o pão da terra, só para sobreviver.
Eu não quero aqueles que dizem ser o melhor pão que existe. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Fique de pé, por favor.